E o segundo semestre começou com aumento de inadimplência, pelo menos segundo o indicador da Serasa Experian. O número de dívidas em atrasos cresceu 0,6% em relação a junho. O índice cresceu por causa das dívidas não bancárias, que são as de cartão de crédito junto a lojas ou até de prestadoras de serviços, como de telefonia e internet, ou de fornecimento de água e energia. Esse tipo de dívida fez a inadimplência crescer. As dívidas com bancos caíram no último mês. Uma das explicações é a alta no índice da inflação. Mas a elevação da taxa de juros e o aumento do desemprego também prejudicam a saúde financeira dos brasileiros. O indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor teve alta de 19,4% em um ano. Bom, a gente conversa com o Trajano a respeito disso, o economista Edson Trajano. O reflexo da economia ruim no ambiente nacional vem aí para o bolso do consumidor, né, Trajano? Isso, nós temos que pensar que as famílias brasileiras não tiveram aumento de salário em 2015. E os custos da unidade familiar cresceu. Energia com aumento de quase 100%, a água aumentou no mínimo 40%. E aí qual o resultado disso? Aumenta as despesas sem o aumento de receita. Para piorar isso, essas famílias já estavam endividadas. Famílias endividadas normalmente acabam renegociando dívidas. Só que toda vez que renegocia dívida, qual o resultado que tem sido? Essas dívidas têm taxa de juros mais elevadas. Então, o aumento na taxa de juros no Brasil como um todo e a redução da renda real das famílias, porque o salário está sendo corroído pela inflação, acaba resultando em mais inadimplência. Agora, esse processo da inadimplência acaba ocasionando outros problemas, ou não? Porque o consumidor não paga as contas, o comércio ou a indústria que estava esperando esse dinheiro entrar vai ficar com essa falta. Ou seja, tem todo um efeito em cadeia, né? Se o consumidor não paga, a indústria não produz, o comércio tem dificuldades. E aí nós temos que pensar em mudar essa roda. Infelizmente, a roda cada vez mais negativa. Nós temos que pensar em alguma situação, e isso precisa partir do governo federal, para começar a incentivar as atividades econômicas para que as famílias possam começar a gastar se os juros seja menor. Consequentemente, as empresas começam a produzir, isso gera mais emprego. Gerando mais emprego, aumenta a renda das famílias, aumenta os impostos para o governo. Então, ou seja, toda vez em economia, quando nós temos uma situação negativa, como está ocorrendo agora, que é o aumento nas taxas de juros, acaba repercutindo em toda a cadeia. Ruim para o consumidor, ruim para o produtor e ruim para o governo que arrecada menos impostos. Ruim para a sociedade inteira. Quando é que isso vai melhorar, Trajano? O problema é aquilo que nós já falamos no primeiro bloco, falta proposta. Nós precisamos ter propostas de médio e longo prazo, passando pelo ajuste fiscal, mas maior comprometimento de todos os segmentos da sociedade. E isso, pelo jeito, até por ausência de proposta, só há perspectiva para 2017.